Olá, queridas alunas, queridos alunos do Terceirão do Objetivo, mais uma vez aqui juntos para iniciarmos hoje o módulo 45, o módulo onde nós vamos entrar na Era Vargas, falar das duas primeiras partes do governo dele, o governo provisório e o governo constitucional, nós vamos entender hoje. Lembrando que nesse grande período, a Era Vargas, que vai de 1930 até 1945, nós temos 3 subperíodos. Primeiro aqui, o governo provisório, de 1930 até 1934. Depois, um governo chamado constitucional, de 1934 até 1937. E depois, um governo ditatorial, chamado Estado Novo, de 1937 a 1945. Não tem como, pessoal, falar da Era Vargas sem lembrar da Revolução de 30, uma revolução, que foi feita e que tomou o poder, que fez aparecer uma nova fase política no Brasil. Uma fase que já vinha se ensaiando há muito tempo. Não foi Vargas que fez a revolução sozinho, Não foi unicamente pela morte, lá como eu expliquei na última aula, de João Pessoa, na Paraíba, que essa revolução se fez. Não. Mas diversos setores da sociedade brasileira ansiavam por essa mudança, queriam essa mudança. Um desses setores era aquele movimento tenentista. É importante lembrar sobre esse movimento tenentista, que inclusive foi exilado na Bolívia, quando apareceu com mais força lá na coluna Prestes. Então nós temos toda essa relação. E o povo também queria essa mudança, grande parte do povo brasileiro. Mas e a elite brasileira? Queria essa mudança? Depende de qual elite estamos falando. A elite cafeira não, A elite cafeira foi tirada do poder, não pôde mais estar no poder republicano. Mas outra elite queria sim essa mudança, queria mais espaço, Não apenas uma outra elite relacionada a agricultores, a outras oligarquias, mas também aquela elite, aquela classe alta nas cidades brasileiras, que queriam investir nesse momento também numa questão industrial, numa industrialização, queriam mais investimento do governo para isso. Então nós temos vários setores que fizeram, que ajudaram, e que fizeram acontecer essa revolução de 1930. E essa Revolução de 1930 vai colocar Getúlio Vargas, que tinha sido lá candidato da Aliança Liberal, aquela aliança que foi feita entre Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraíba, que eram mais poderosos nesse sentido, e outros estados também do Brasil, que queriam agora mais voz na política. Quando falamos do tenentismo, por exemplo, nós lembramos que o tenentismo era para o povo, mas não foi feito pelo povo, Era um movimento que queria dar mais espaço para o povo, mas a elite também vai aderir a esse movimento, Para o povo, um movimento para o povo, mas por muitas vezes tinha a relação do povo não estar incluído nesse contexto. Então nós temos variadas transformações que foram ocorrendo no Brasil. E agora surge essa figura forte, Nós, quando lembramos de Getúlio Vargas, lembramos uma figura forte que tinha o apoio principalmente dos militares. Sem o apoio dos militares, essa revolução não teria acontecido, esse governo de Getúlio Vargas não teria acontecido se ele perdesse o apoio dos militares. O que vai acontecer lá no final do Estado Novo? Ele perde o apoio dos militares e aí ele também vai se enfraquecendo. Os militares vão tirar o Washington Luiz da presidência e vão esperar Getúlio Vargas para que ele possa assumir o poder. E isso vai acontecer em 1930. Quais foram as primeiras ações de Vargas, agora sim, como presidente do Brasil? Então nós temos muitos decretos-leis. Vargas começa a fazer esses decretos-leis porque há o planejamento de uma nova Constituição. Enquanto não há uma nova Constituição, a outra Constituição republicana foi banida e nós temos decretos-leis, Os decretos que são feitos diretamente pelo presidente, então ele decretou novas leis. Nós temos nomeação de interventores. Os estados que tinham os seus governadores, esses governadores foram destituídos do cargo.
Quem agora ia governar esses estados eram aqui interventores, nomeados por Getúlio Vargas, na maioria deles militares. Os tenentistas, por exemplo, apoiavam tudo isso, não é? Então tinha cunho daquele movimento tenentista também, apoiavam essas ideias de centralização de poder. E essa é uma palavra muito importante na era Vargas, tá, pessoal? Atrelamento de sindicatos ao governo. Os sindicatos que antes tinham liberdade constitucional não tem mais. Por quê? Porque agora os sindicatos são controlados pelo governo. Quer dizer, Vargas pensava que para colocar no trilho a economia brasileira, para fazer crescer, por exemplo, as indústrias brasileiras, ele achava que os sindicatos atrapalhavam muito. Mas, por outro lado, Vargas vai trazer uma transformação trabalhista também. Então ele vai conseguir ter jogo de cintura, não agora ainda nesse governo provisório, mas a partir do governo constitucional, para conseguir trazer esses setores também para o seu lado. Não todos, não é, pessoal? Em história nunca generalizamos. Claro que muitos sindicalistas não vão aceitar essa imposição de Vargas, mas alguns sindicalistas, que eram sindicatos, os chamados sindicatos de resultado, vão aceitar, porque Vargas vai instituir leis trabalhistas, algumas coisas que eles vinham lutando desde a greve geral de 1917, ainda no período republicano oligárquico. Tá? Depois nós temos a criação do Ministério do Trabalho, que vai vir de encontro com isso, o Ministério da Indústria também e do Comércio, para colocar de novo nos trilhos a economia brasileira. Criação de leis trabalhistas, como eu disse agora, importante entender, 8 horas o máximo de trabalho, se passasse disso, eles teriam que ganhar mais. Salário mínimo, então Vargas vai instituir aqui um salário mínimo. Lembram lá dos Estados Unidos, quando nós falamos do novo plano americano para sair lá da crise de 29, também vai ser instituído um salário mínimo lá, para que o povo tivesse naquele momento poder de compra, para que a economia pudesse também andar de uma certa forma, não liberal mais, mas ela conseguisse sair daquele posicionamento ruim que estava pela crise. Aposentadoria, coisa que não existia antes. Férias, então as férias também agora vão ser direito desse povo. E estabilidade aí para funcionários públicos. Então Vargas vai inovar nesse sentido. Tudo através de decreto-lei, tá, gente? Falando um pouquinho da economia do café, Vargas não vai desvalorizar o café. Não é tanto que o Ministério da Fazenda, a questão econômica, vai ainda focar no início no café. O que Vargas vai fazer? Vargas vai comprar, na verdade o governo brasileiro, através de Getúlio Vargas, vai comprar aí o café excedente. A crise vai chegar muito forte já na época de Vargas, nos anos 30, principalmente ali em 1930 e 1931. Ele vai comprar esse excedente de café, esse café que estava sobrando no mercado brasileiro, porque não tinha mais exportação como antes. Os Estados Unidos estavam numa crise ferrenha, a Europa numa crise também muito forte, que se iniciou lá nos Estados Unidos, e o Brasil vem atrás também, porque vendia café para esses países, não vende mais. O governo vai comprar esse excedente de café e vai queimar esse café, para tirar café do mercado, para que o preço do produto pudesse subir, com menos produtos sendo ofertados. Tá? Aquela velha história da lei de oferta e demanda. Isso vai ser a única coisa que vai salvar o café? Não, Existirão problemas em relação a isso. Mas Vargas quer apoiar a questão agrícola, mas quer apoiar também a questão agora industrial, o comércio brasileiro. Tá? Então é importante entender isso também. Mas nós temos um problema aqui agora. Lembram daquela elite paulista, Washington Luiz era paulista, foi tirado do governo. Júlio Prestes não pôde assumir como presidente, claro que numa eleição fraudulenta, fraudada, como tantas que os coronéis ajudaram a fazer no Brasil na época lá da República Oligárquica. O estado de São Paulo agora vai ficar um pouco esquecido por Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai nomear um interventor militar. O estado de São Paulo, as classes altas do estado de São Paulo não vão aceitar. No meio disso, ele vai acabar nomeando um civil paulista, Mas outras coisas também começam
a descontentar a classe alta paulista, a classe média paulista, porque eles não podem participar mais desse governo. Não há apoio econômico de Getúlio Vargas em alguns setores da economia paulista, não é? Então, podemos colocar aí como se fosse uma perseguição contra o Estado de São Paulo nesse momento. Era isso que pelo menos aquela elite paulista sentia, não é? Aquela classe média sentia também, e muitos estudantes pertencendo a essas classes começaram a fazer manifestações nas ruas contra o governo Vargas, contra a centralização de poder. Não é que Vargas vai trazer uma centralização. Eles eram contra, eles queriam uma Constituição que trouxesse de volta a democracia para o Brasil. Mas alguns setores militares, os tenentistas principalmente, não queriam a volta dessa democracia tão rapidamente. Queriam uma nova Constituição, mas uma Constituição que não fosse uma Constituição democrática. Lembrando que Vargas vai fazendo ações, pessoal, isso vai ser até 1945, ações de cima para baixo. O povo não participa dessas ações, o povo tem apenas que seguir. E isso vai atingir essas classes mais altas que vão acabar se descontentando com Vargas em relação a isso, principalmente a elite paulista. Essas manifestações vão acontecer, vão começar a acontecer. Até que em uma dessas manifestações, nós temos 4 estudantes sendo mortos pelo exército, não é? Vão entrar em confronto com o exército brasileiro e vão ser mortos. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. E aí nós temos o nascimento do movimento MMDC, não é? Homenagem e também revolta relacionada a esses estudantes que foram mortos. Então nós temos aqui Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, sendo aí um símbolo desse movimento agora, que vai virar uma revolução. Mas vocês podem até perguntar, mas professor, por que nós chamamos essa revolução de revolução constitucionalista, sendo que eles perderam, sendo que eles foram, o governo, né, através do exército, vai conseguir vencer essa, podemos chamar até de uma guerra civil. Por quê? Porque ao final dessa revolução, uma Constituição vai ser, pelo menos uma Assembleia Constituinte vai ser trazida, não é? Vargas vai trazer essa ideia de Assembleia Constituinte e vai convocar uma Assembleia Constituinte para uma nova Constituição. Então o Estado de São Paulo vai entrar em crise agora muito grande contra o governo federal e vão ter inclusive embates militares. Alguns coronéis do Exército de São Paulo vão apoiar e vão convocar o povo para essa guerra contra o que nós podemos chamar do resto do Brasil. Então é claro que não teria chance, mas vão ter uma resistência contra esse exército, não é? Vão ter essa resistência, mas no final vão acabar perdendo. Isso tem muito a ver com a história da nossa região, não é, pessoal? Nós temos combates muito sangrentos que aconteceram aqui na divisa do Paraná com o estado de São Paulo, em Itararé, e temos um embate muito sangrento que aconteceu aqui em Buri. Até hoje nós temos fontes históricas nesses lugares relacionadas a esses combates, onde muitas pessoas vão morrer. Não é? O objetivo dos paulistas era o quê? Ter uma nova Constituição, ter liberdade de novo no contexto aí da economia, não é? Então eles queriam isso e o povo vai aderir a essa revolução contra o governo centralizador de Vargas. Então nós podemos dizer que esse é um dos objetivos centrais, não é? Mas a nova Constituição seria o grande objetivo. Vitória militar de Vargas, mas, por outro lado, nós temos uma vitória dos paulistas, que foi depois a convocação da Assembleia Constituinte. E aí sim, nós iniciamos um novo período, o chamado governo constitucional. Vamos lá então, continuando a nossa tematização, nós entramos agora no governo constitucional. Chamamos esse governo de constitucional porque pelo menos durante 3 anos nós tivemos uma Constituição, uma nova Constituição, e Vargas não agiu através apenas de decretos-leis. Então nós temos uma nova Constituição agora que foi aprovada em 1934, tem a ver sim com a ação da Revolução
Constitucional de 1932 também no nosso estado de São Paulo, não é? Então, o que foi definido nessa nova Constituição? Primeiro, voto secreto, obrigatório e direto. Lembrando que uma justiça eleitoral, por exemplo, também vai ser colocada agora em prática. Justiça eleitoral que não existia antes, não é? No Brasil. Por isso, as eleições eram tão fraudadas. Quem contava os votos eram os próprios coronéis, não é? Esses votos chegavam para os governadores, para os presidentes, e eles manipulavam tudo isso. Não tinha uma justiça eleitoral para poder o quê? Para poder fiscalizar o processo eleitoral no Brasil. Então isso foi importante, não é? Mas agora o voto secreto, o voto não é mais aberto. Isso vai trazer uma segurança muito grande, não é? Para o eleitor. Ele não precisa ficar falando em quem ele vai votar, ele vai escolher realmente em quem ele vai votar. Então isso dá autonomia para o processo, obrigatório no Brasil, né, como é até hoje, e direto. O que quer dizer isso? Quando votamos diretamente, estamos votando diretamente no presidente. E muitas vezes, em alguns casos no nosso país mesmo, em outros países, você vai votar nos deputados, ou por exemplo, como é o caso lá da Inglaterra, não é? Eles votam nos parlamentares que estarão dentro do parlamento e o parlamento vai escolher o primeiro-ministro. O parlamento vai votar no primeiro-ministro. Então aí nós chamamos de voto indireto. E é o que aconteceu no Brasil nesse momento, não é? Vargas, em 1934, vai ser eleito indiretamente, vai ser eleito pelo parlamento para que pudesse continuar como presidente do Brasil. Uma coisa importante que vinha já na luta aí das mulheres, não é? Desde lá da greve geral de 1917 até um pouco antes, o voto feminino agora vai ser aprovado e também, não é, com aquela relação de que quem era analfabeta não poderia votar, a mesma coisa do voto masculino, então era excluída as pessoas que eram analfabetas. Lembrando que o índice de analfabetismo no Brasil nesse momento era muito alto, não é, pessoal? Então nós sabemos que o voto ainda ficava nas mãos daquela elite, ficava nas mãos daquela classe média, não é? Brasileira, tá? Então a gente não pode também achar que nesse momento todo mundo foi votar. Não. Vargas vai trazer nesse momento um ensino primário também obrigatório para todos, obrigatório e gratuito. Isso é um avanço também na educação, coisa que não existia antes no país, não é? Isso vai trazer possibilidade para que mais pessoas depois também pudessem participar dessa questão eleitoral, porque seriam alfabetizadas, então todo esse contexto. Nós temos também o chamado corporativismo, as empresas, as indústrias ligadas ao governo, tá? Então o governo controlaria essa questão, a questão do controle do sindicato. Aqui agora nós temos algumas simpatias de Vargas pelo governo fascista de Mussolini, por exemplo, lá da Itália, que nós já falamos um pouquinho, não é? O governo fascista de Mussolini, aqueles governos totalitários que tinha como uma das características o corporativismo, vocês lembram disso. Também Vargas se aproximando da Alemanha, se aproximando de Hitler. A industrialização do Brasil tem muito a ver com isso, tá, pessoal? O algodão, o tecido que era produzido aqui no Brasil, muito desse tecido foi para a Alemanha. A Alemanha comprava esse tecido do Brasil, então acordos internacionais entre Alemanha e Brasil começam a acontecer na era Vargas. Mesmo o Brasil dependendo economicamente ainda lá dos Estados Unidos, não é? Que agora está também na área nesse sentido, a Inglaterra, mas Vargas vai fazendo acordos econômicos com países totalitários, fascistas. Isso vai dar um problema para Vargas depois. Os Estados Unidos vai dar ultimato. Ou você fica do nosso lado, não é, durante a Segunda Guerra Mundial, a gente vai falar na próxima aula sobre isso, ou não é, nós vamos declarar guerra contra vocês. O que Vargas faz, mesmo gostando das ideias fascistas, aderindo a algumas coisas ali do militarismo totalitário, vai ficar do lado, não é? Do governo, vai ficar do lado dos Estados Unidos, das chamadas repúblicas democráticas. Isso vai, inclusive, trazer problemas para ele, ele vai perdendo força. Como? Um governo centralizador no Brasil, mas que apoia repúblicas democráticas em outros lugares. Não é? Então o povo começa a ficar descontente com isso. Se ele apoia essas repúblicas democráticas,
ele tem que trazer uma democracia para o país também. E nesse momento nós tivemos um período, não é? Pelo menos imaginamos, o povo imaginou que seria um período democrático. O que mais foi aprovado nessa Constituição de 34? Confirmação de leis trabalhistas, aquelas leis lá de decreto-lei, como eu falei para vocês, 8 horas de trabalho, férias, não é? Pessoas, crianças com menos ali de 14 anos não poderiam trabalhar também, outra coisa importante que estavam dentro dessas leis. Essa lei foi confirmada agora nessa Constituição de 1934. Isso tem a ver com a idade escolar, não é? Pelo menos o primário ali de 0 a 14 anos, as crianças teriam que estar na escola e não trabalhando. Sabemos que isso não foi realidade, não é? Talvez até hoje não seja grande realidade do nosso país, com grandes avanços que nós tivemos hoje. Claro, não podemos deixar de lado os avanços que nós tivemos na nossa educação, mas tem ainda uma raizinha, não é? De algo que aconteceu lá atrás ainda nos problemas sociais do nosso país. Intervenção aqui, tá, do Estado na exploração de minérios, o que foi importante para iniciar depois a industrialização pesada do Brasil, com indústrias do governo, com indústrias estatais. Voltando aqui à questão política, não é? Eleitoral, mandato apenas de 4 anos e não tinha reeleição. Vargas tinha sido eleito indiretamente e não poderia ser reeleito. Quem não ficou contente com essa Constituição? Os tenentistas. Os tenentistas não ficaram contentes, eles tinham um chamado clube, não é? 3 de outubro, lá quando aconteceu a Revolução a Revolução de 1930 no Brasil, e eles, não é, escreveram uma carta para Vargas muito descontentes. Não era hora ainda de ter democracia no Brasil, na visão deles. Era hora de Vargas colocar as coisas no lugar. Eles eram a favor de uma Constituição, mas uma Constituição mais centralizadora. Então Vargas agora vai ter uma crise aí com o movimento tenentista, movimento que o apoiou, inclusive, não é, durante muito tempo. A Constituição de 34 vai trazer anistia para aqueles que tinham ido para fora do Brasil, estavam lá na Bolívia, lembram? Que foram exilados, ainda na época da República Oligárquica, aqueles tenentistas, vai dar anistia para eles vão poder voltar para o país, não é? Os crimes, pelo menos crimes, que muitos deles não aconteceram, vão ser perdoados pelo governo, então eles voltam para o país também. Então fica ali, não é? O movimento tenentista fica meio dividido, um pouco fica do lado de Vargas, outro, né, grande maioria, não vai apoiar essas ideias aqui democráticas dessa nova Constituição de 34. É claro que houve uma pressão muito grande das elites para isso, para que fosse aprovada essa Constituição, mas Constituição que vai, na verdade, apenas durar 3 anos no nosso país, porque a gente vai entender o que aconteceu agora, o que é conjuntura, não é? De ideias agora, ideias correntes políticas extremistas, não é? Dos dois lados, vão trazer problemas para o Brasil e Vargas vai usar disso, não é? Como político que era, vai ter jogo de cintura agora para usar uma dessas correntes políticas, inclusive fraudar um plano, não é? Hoje nós temos fontes históricas que comprovam isso, fraudar um plano de uma dessas correntes para dar um golpe no Brasil, não é? Para que ele pudesse continuar como presidente do Brasil. Então nós temos aqui 2 correntes políticas que vão ser influenciadas pela conjuntura internacional, 2 correntes políticas no Brasil. Primeiro, a ação integralista brasileira. O que era essa ação integralista brasileira? Eles eram próximos dos fascistas, tinham as ideias fascistas, tinham inclusive, traziam, não é, o contexto nazista para dentro aqui dessa ação deles. Pensavam, eram contra os judeus, não é? Falavam que os judeus eram os principais problemas aí da economia do mundo. Então tinha todo esse contexto. Quem era o líder deles? Plínio Salgado, que defendia ideias totalitárias, ideias centralizadoras, não é? Ideias do unipartidarismo, apenas um único partido político no Brasil, não teriam que existir mais partidos, e instituir realmente uma ditadura, porque eles falavam que o povo clamava por uma ditadura. Esse era o pensamento deles. Condenavam o capitalismo financeiro. Peraí, mas como eles condenavam o capitalismo financeiro? O internacional, porque eles diziam que o internacional fazia, porque eles eram nacionalistas, não é? Faziam com que o Brasil não tivesse força no seu capitalismo financeiro aqui
nacional e diziam que o principal problema do capitalismo financeiro internacional eram os judeus, não é? Porque os judeus, os banqueiros judeus que eram os grandes culpados pela crise de 29, não é? Coisa que Hitler dizia também. Então eles, né, traziam esse contexto também do pensamento de Hitler para dentro aqui desse movimento deles. Mas não condenavam a propriedade privada. Não é? Propriedade privada, eles falavam que era um direito, mas o capitalismo financeiro internacional eles condenavam. Receberam apoio, pessoal, de setores da Igreja Católica que combatia o chamado comunismo ateu. Né? Então, a Igreja Católica, alguns setores vão apoiar a ação integralista brasileira. A classe média alta vai aprovar a ação integralista brasileira, porque eles defendiam a propriedade privada. É claro que a classe média alta não ia aprovar, não é o que a gente vai falar daqui a pouco, a outra corrente que era socialista, que queria a reforma agrária. Então a classe média alta aprova aqui as ideias da ação integralista brasileira, porque tinha também interesses. Os empresários capitalistas, que são os grandes empresários do Brasil, vão apoiar também essa ação integralista brasileira. Inclusive eles tinham, não é, um lema que era Deus, pátria e família, não é? Tudo isso acima do povo. Mas, por outro lado, defendiam ideias nazistas. Então, a gente tem que começar a ter um pouco de criticidade, se muitas vezes esses lemas aqui não são moralistas, não é? Para trazer apenas o poder, se são verdadeiros ou não é? Então, tenham essa criticidade. Plínio Salgado teve o apoio de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas vai apoiar a ação integralista brasileira, mas não vai apoiar esse outro movimento chamado Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora foi a união de vários grupos, então a gente não pode dizer que ela era só socialista ou comunista, não. Nós tivemos aqui grupo comunista, um grupo de comunistas, de socialistas e democratas. Esses democratas que queriam uma democracia, que eram inclusive liberais, não é? Defendiam as ideias liberais que fizeram nascer o capitalismo. Tá? Então esses democratas aqui estavam dentro desse grupo também, foram colocados tudo num bolo só e foram chamados depois de comunistas e socialistas e simpatizantes desse movimento, que queriam mais democracia, queriam mais autonomia. Quem era aqui? O líder Luiz Carlos Prestes, o líder desse movimento, vai ser perseguido por Getúlio Vargas, não é? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. O que eles defendiam? O não pagamento da dívida externa. O Brasil pagava muito dinheiro para a Inglaterra e agora também para os Estados Unidos. Então eles defendiam que se o Brasil parasse de pagar essa dívida externa, o Brasil sobraria dinheiro para o Brasil poderia salvar a economia, poderia ter uma nova realidade social no país. Então eles defendiam que o Brasil tinha que parar de pagar essa dívida externa. Defendiam uma reforma agrária, está explicado, não é? Por que a elite não defendia aqui as ideias dele? Iam defender lá a ação integralista brasileira. Então tinha aqui um cunho socialista dentro disso. Defendiam essa reforma agrária, a divisão das terras improdutivas para as pessoas que não tinham onde produzir ou estavam passando fome, pelo menos para ter um pedaço de terra para subsistir. Respeito às liberdades individuais, né? Essas liberdades individuais de cada um, o direito dessas pessoas participarem também da política, não é? Quando nós falamos de liberdades individuais, nós lembramos da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, não é? Tudo que eles defenderam naquele momento, o direito à vida, o direito da liberdade de imprensa. Vargas controlava a imprensa nesse momento. Não era qualquer jornal que poderia veicular, não é, o seu próprio jornal ali, não. Vargas tinha que passar por um crido, a gente vai falar sobre isso depois. No Estado Novo isso ainda vai ficar mais forte, um forte controle de Vargas com a imprensa brasileira também, para que não mostrasse os problemas do Brasil, mas mostrasse um lado muitas vezes até inventado, bom demais do Brasil. Tá? Isso é o que traz essas ideias nacionalistas, não é, pessoal? O nacionalismo, por muitas vezes, deixa as pessoas cegas, não veem os verdadeiros problemas. É importante, não é? A questão da pátria, é importante querer com que o país evolua, é importante, mas por muitas vezes deixam as pessoas cegas e elas não conseguem ver, não é, a realidade social realmente daquele país. Apenas enxergam o que para elas convém. Então Vargas fez muito isso também, o Estado Novo vai fazer mais.
Defendiam também aqui, gente, a nacionalização de empresas estrangeiras. Tinham bastante empresas estrangeiras no Brasil, como Americanas, por exemplo. Eles diziam, não, essas empresas têm que ser nacionais, elas têm que ser coordenadas por brasileiros e não por americanos que já ganharam muito dinheiro aqui, não por ingleses que já ganharam muito dinheiro aqui, e nós ainda pagamos uma dívida para eles, não é? A relação da dívida externa. Então, olha quanto lucro esses países tiveram no Brasil, essa era a ideia deles, não é? Quanto lucro esses países tiveram no Brasil e nós ainda estamos pagando para eles a dívida que nós temos com eles. Então não tem que pagar dívida nenhuma, eles já lucraram muito mais do que nós devemos para eles. Então essa era a defesa deles. Tá? Então, importante entender essas duas correntes aqui de pensamento e de movimentos, inclusive, porque agora vai virar ação. O que Vargas vai fazer? Vai colocar a ANL na ilegalidade. São ilegais. Podem perseguir eles, podem prender eles. E quando eles estão na ilegalidade, eles vão fazer um plano. Isso aqui aconteceu, tá, pessoal? Em novembro de 1935, a intentona comunista, eles tentaram dar um golpe em Vargas, tirar Vargas do poder, não é? Agindo de uma forma até violenta. Vão ser reprimidos pelo Exército Brasileiro, esse golpe não vai dar certo, e vão ser presos. Não é? Inclusive aqui Luiz Carlos Prestes vai ser preso e vai ser perseguido. E depois, em 1937, nós temos o chamado Plano Corren, que não existiu. O que foi esse Plano Corren? Um militar ligado a Vargas vai fazer um plano, como se fosse um plano feito pela Aliança Nacional Libertadora, de que eles dariam um golpe comunista no Brasil, fariam um golpe comunista no Brasil. Esse plano nunca existiu, mas isso foi uma desculpa para Vargas fazer o quê? Instituir agora uma ditadura. Ia ter eleições no Brasil, as eleições já estavam programadas, inclusive aqui Plínio Salgado, da da Ação Integralista Brasileira, ia ser um dos candidatos e tinha muita força. Vargas percebe, não é, que está perdendo ali o seu poder. Inclusive os militares não estão apoiando mais tanto Vargas, muitos militares vão aqui para o lado da Ação Integralista Brasileira. E o que ele vai fazer agora com o apoio dos militares? Vai dar um golpe e não vai deixar acontecer eleições no Brasil. E aí nós entramos no último subperíodo desse grande período da Era Vargas, chamado Estado Novo, que vai de 1937 até 1945 e que foi um governo estritamente ditatorial, centralizador. Essa Constituição vai ser deixada de lado e ele vai passar a agir de novo com decretos-leis. Então, uma época de uma ditadura. Como tinha sido lá no governo provisório, ele chamava de governo provisório, mas já tinha, não é? Cunho, segundo o historiador Boris Falso, da USP, já tinha cunho ali ditatorial, sim, de uma ditadura. Agora ele vai escancarar isso, não é? Quase 3 anos desse período constitucional, vai acabar em 1937 com a instituição do Estado Novo. Espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula nós entramos já, não é, no módulo 47, onde vamos falar do Estado Novo e da redemocratização do Brasil. Muito obrigado, continuem estudando em casa. Se cuidem.